Ele, na verdade, se for para falar bem claro, ele é um coitado. O pobre do Levi Fidelis, com que autoridade ele pode dizer que as pessoas têm que ficar muito longe dele, né? Tiago de São Paulo. Bom dia, senhor Henrique, como vai? Gostaria de saber o que tem a dizer sobre o discurso de Levi Fidelix no debate da Rede Record, onde ele diz que é preciso que a maioria da população acabe com os homossexuais em nome da família cristã e relaciona a homossexualidade com pedofilia. Eu vi ele falar isso, vi também depois como ele ficou assim nervoso, como ele ficou assim. Ele, na verdade, se for para falar bem claro, ele é um coitado. É um coitado porque ele dá murro em ponta de faca, né? E conseguiu, claro, bastante notoriedade até no estrangeiro. Só que ele vestiu a carapuça de juiz, né? De julgador, enquanto que é pura ignorância dele. É ignorância. E depois ele também foi bem mal interpretado. Entende? Porque, pelo que eu compreendi, ele quis dizer, aí eu sou de acordo que casar, se é possível, acasalamento entre macho e fêmea. Mas daí a ser contra a união homoafetiva é outra coisa. Só do ponto de vista etimológico, eu considero um atropelo a precisão do termo casar. É um atropelo quando alguém pensa que pode casar uma mulher com mulher ou homem com homem. Mas eu acho que é muito normal, eu vejo que é muito normal que as autoridades criem leis que permitam que duas pessoas do mesmo sexo que vivem juntas, né, possam, digamos assim, ter como, na hora que um vai desencarnar, o outro ser herdeiro dele, porque os dois estão lutando juntos há 10, 20, 30 anos. Aí depois, na hora da dor, da agonia, ainda estão sempre juntos, e na hora que terminou esses 20, 30 anos que estão juntos, os dois lutaram juntos, formaram um patrimônio junto, daí aqueles que sempre foram contra vão lá e herdam o patrimônio. Então, nesse sentido é que eu vejo que haveria justiça, pela justiça diante de Deus, eu falo, porque eu falo de espíritos e não de carne. A minha missão aqui na Terra é instruir, é reger espíritos e não carne. Então, nesse sentido, eu vejo, analisando o aspecto material, terrenal, as dificuldades pecuniárias que as pessoas vivem aqui na Terra, eu acho que seria justo que aquelas duas pessoas, às vezes juntam um patrimônio junto, né? Dois homens ou duas mulheres trabalham junto, compram um apartamento junto, etc. Aí depois, quando chega na hora que um dos dois desencarna, que ninguém vai ficar para sempre, daí os estranhos que sempre foram contra aquela união é que vão herdar. Isso é uma injustiça na minha ordem. Então, é normal que os legisladores cumpram o seu dever de facilitar que se promova justiça nessas coisas. Então, um casal, agora quanto à exibição pública, fazer escândalo, o tal de beijar, essas coisas todas, daí eu já não concordo, porque nem entre marido e mulher eu não concordo que fique se beijando, se amassando em público. Para quê? Quantos assassinatos já aconteceram porque um casal fica se amassando em público? Aí um homem, uma pessoa que fica com, digamos assim, interessado na mulher, depois ele vai lá e mata o outro para ficar com aquela mulher que o outro andou beijando em público. Então isso é muito perigoso também. Quero deixar claro que é melhor que a relação amorosa, física entre os seres humanos seja feita no aconchego da intimidade. Esse é o conceito que eu dou para todos, hetero e homossexuais. Não tem porquê essa imposição. Insisto em dizer, macho e fêmea, também é ridículo ficar aí se amassando em público. Como também é os ditos homossexuais, porque o amor é uma coisa tão sublime, tão importante, tão veemente, que não precisa se propagar ao mundo o sentimento. Não é necessário. Não, ninguém precisa falar, eu amo fulana, ou eu amo fulana. Não precisa falar, porque ele é tão óbvio.
Quando ele é verdadeiro, a maioria dos casais que eu vi se exibindo em público, casais heterodoxos, chamados heterodoxos, depois foram brigar no tribunal. Porque quando carecem de mostrar em público o falso amor, aí depois precisam ir no tribunal brigar. E quando se amam de verdade, não precisam tocar trombetas. Não precisam. Inclusive, cito até o exemplo do casamento, dos casamentos, que fazem aquelas festas, tapete vermelho, fogos, desperdiçam arroz na hora da lua asposamente de mel. Aí depois vão lá no tribunal brigar por uma mixaria, por uma mesquinharia. Para que tudo isso? Se amassem de verdade, eu sempre digo, claro, eu afronto todos, quando eu digo que se casamento fosse bom, necessário, salutar, não precisaria de testemunha. Por que tem que ter testemunha? Por quê? Eu conheci um homem lá em Belém do Pará que ele casou-se por conta própria. Olha o que ele falou para ele. Marido e mulher, sim, mas como é que foi o casamento? Ele disse assim: eu estava com ela em Salvador, senti que ela era a mulher da minha vida e ela correspondeu, fomos numa igreja e lá dentro, ainda não dá nem pedido de ter ateio, mas estou reportando o que ele falou para ver que a coisa, senão não faz. Fomos numa igreja e lá nos comprometemos entre nós, não precisamos de testemunha nada. Quando eu conheci, já estava uns 30 anos juntos. Bom, entendeu? Os casais que eu conheci que viveram, claro que existem muitos casais que viveram, casaram com arroz, com foguete, tudo, né? Tapete vermelho, que ficaram juntos. Até muitos deles por conveniências sociais. Eu cansei de ver, no tempo que fui consultor metafísico, durante 10 anos antes de investigador, cansei de ver casais que diziam: por que então citar essa animosidade? Se vocês são dois estranhos, porque vocês estão nos separar? Não dá, porque tem que dividir o patrimônio. Aí eu vou ter problemas econômicos. Não dá, ela não aceita se separar de mim só com o que eu quero dar, ela quer metade. Olha que coisa, né? Viver duas pessoas juntas só por causa que não quer dividir o patrimônio. E também tem outros casos de pessoas que ficam juntos, vivem juntos, só porque não querem, o que aliás é bem compreensível, prejudicar as crianças, que têm filhos, as coisas todas, entende? Então, vê que o casamento, quando eu disse, se fosse preciso, se fosse salutar, se fosse efetivamente a comunhão do amor, não precisaria de testemunha. Testemunha para enroscar, para amarrar os nubentes, para tipo assim, sabe? Que depois vai ter que ir lá no tribunal. Hoje em dia já modernizaram bastante, inclusive dá para fazer divórcio até por internet, o que já foi um grande avanço. Eu queria dizer que o povo do Levítico 10, ele, principalmente, como ele mesmo disse na ocasião, o problema dele é que ele ainda está meio atrasado, está inconsciente com a realidade contemporânea. Né? Ele não enxergou ainda que a liberdade de um termina na conversa do outro. E ele foi infeliz quando ele disse que se casassem, que se fosse bem longe dele. Com que autoridade ele pode dizer que as pessoas têm que ficar muito longe dele, né? Na casa dele, ele podia, não é minha casa, é bonito, né? Mas cada um deve ter liberdade de fazer o que acha melhor, cada um deve, na minha opinião, por isso, eu reitero uma vez mais, eu sou libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria da mentira, da fantasia da mentira. Eu amo a liberdade e por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram que são meus filhos. Se não voltam, é porque jamais tiveram ou terão parte comigo. Essa é a minha forma de ver as coisas, né? Tem todos a minha parte. Oh, Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos
com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, de sábado e até sempre.